Eleições 2024 é aqui na PUC TV e o TJ Goiás está realizando uma sabatina com todos os candidatos a prefeito de Goiânia. Já entrevistamos 6, vamos completar agora a nossa rodada, não é isso? Tempo igual para todo mundo, 15 minutos. A sequência foi feita também a partir de um sorteio acompanhado pelos assessores de cada candidato. Hoje será a vez do professor Pantaleão, da UP, da Unidade Popular, conversar com a gente e com você também, porque ele vai dizer o seguinte: o que está errado em Goiânia, o que ele pretende fazer caso seja eleito para a gente melhorar a nossa cidade. Professor Pantaleão, tudo bem com o senhor? Boa tarde. Boa tarde, Jojavá, meu ex-aluno, que está elegantemente agora, né? E eu estou muito alegre de estar aqui nessa tentativa de mostrar as propostas da UP para Goiânia. Professor, vamos começar então com a área que o senhor sempre atuou na vida, mais de 43 anos na sala de aula, né? Na educação, o que está errado hoje, o que o senhor pretende fazer? Deixa eu levar, primeiro, os erros básicos são aqueles velhos erros das estruturas passadas que vêm se aglomerando, se acumulando. Há uma falta de credibilidade da administração com relação a não cumprir o piso salarial, a não dar estrutura básica para as escolas funcionarem, aos administrativos das escolas, e também as leis educacionais no Brasil, elas não obedecem regularmente quase que nada, porque a cada ano, novamente, nós estamos diante de uma nova reforma educacional. E isso cria, na situação de educar, uma dificuldade. Goiânia precisa entender que o orçamento para que a população possa ter aula, possa ter escola, possa ter professores bem remunerados, o piso salarial e os administrativos serem cumpridos, precisa gastar o orçamento de acordo com o que a lei manda. Há desvios e mais desvios. Infelizmente, a imprensa divulgou, vocês obviamente acompanharam, a merenda escolar, mais uma vez, foi fruto de denúncia do Ministério Público. Ora, o que se pergunta é o seguinte: enquanto os CIMEIs estão abandonados, prometeram 20 CIMEIs e hoje nós temos aí no máximo 8, enquanto isso, os abrigos, né, estão sendo abandonados, como é o caso do abrigo Niso Prego, professor Niso Prego, e isso, Jordevá, eu trabalhei na escola pública, na escola particular, todos os graus de ensino, no fundo, há uma falta de ação política para governar Goiânia. Goiânia não precisa de gestor, Goiânia precisa de uma ação política. E uma ação política é para inserir a sociedade. E a educação é mola mestra de desenvolvimento em qualquer sociedade do mundo. Por isso, nós precisamos ficar bem claro, enquanto o prefeito, né, não só atual, os que foram prefeitos e os que serão prefeitos, eu me proponho a ser prefeito para olhar não só a educação como uma coisa específica, não, é um todo. A sociedade não funciona apenas com um setor. E Goiânia não é uma ilha bloqueada. Goiânia tem vinculações com o resto do Estado, né, com o Estado, aliás, com o país e com o mundo. Professor, o senhor falou tratar Goiânia como um todo. Nós já falamos da educação, o senhor já deu a opinião do senhor. Qual o outro setor que, na verdade, estaria, entre aspas, abandonado? Olha, eu, de 2 dias para cá, estou acompanhando aí, inclusive com grande estardalhaço, a questão dos novos ônibus com tecnologias e com todo o processo de divulgação. O transporte em Goiânia não é só como dizem na nova linguagem, um gargalho. Goiânia é um problema sério de transporte. O morador e a moradora de Goiânia e na grande metrópole anda como sardinha na lata, por uma razão, porque você tem o RMTC, tem o CMTC e as empresas, 6 empresas, praticamente comandam o processo. Elas recebem incentivos fiscais, elas recebem dinheiro do Estado e das prefeituras que fazem parte do aglomerado e tem dinheiro do BIRD, tem dinheiro do BID. Então, o problema é esse, nós precisamos de um transporte coletivo. E para isso, nós, enquanto UP, estamos propondo um Conselho Municipal de Transporte estatal e que a atividade privada respeite o dinheiro público, não use do dinheiro público para poder andar como você teve agora mesmo na imprensa, notícia interessantíssima. Joanesburgo, na África do Sul, quem é que está andando com os ônibus elétricos lá? Qual a empresa de Goiânia que está financiando aquilo lá? A HP. E de onde ela retirou esse tanto de dinheiro para estar lá na África do Sul com esses ônibus? É importante você observar também um aspecto, Jordevá.
Os modais que se propuseram, vem aí o BRT, Pois é, o é BRT longo prazo. não é um avanço, professor? Sim, mas vem cá, está sendo depois de 9 anos e ninguém aqui é ingênuo. Precisa de estudos, precisa de planejamento, mas você teria, por exemplo, o VLT, você poderia ter o metrô, tem que se fazer estudo. O VLT no Rio, por exemplo, funciona bem e os gastos, é claro que gastos vai existir, mas a manutenção é mais barata, não tem tanto barulho, a cidade não é tanto violentada, né, pela atmosfera dos ônibus. Então eu gostaria de chamar a atenção que transporte coletivo tem que estar em mãos da prefeitura num processo de participação. As empresas que lucram muito, elas teriam que observar que elas recebem muito mais. Alguém outro dia divulgou que o governo passou 300 milhões para as empresas. Ora, com 300 milhões em mãos e com tanto lucro, elas querem mais o quê? Lucro. Professor, nessa questão do transporte, nós temos quase 5 anos que a tarifa não é reajustada, mas é subsidiada com dinheiro nosso, não é isso? O que seria interessante para a questão da tarifa para melhorar? Seria tarifa zero ou seria subsidiada como tem hoje? Espera aí, o subsídio sai do nosso bolso, né? Porque o poder público é que manda para as empresas. Ora, com o dinheiro que eles mandam para as empresas públicas, dizer, essa tarifa poderia ser zero? Claro que poderia. Estudos feitos pelos especialistas da questão, isso é possível. Agora, para isso, Jorge Evá, eu defendo e acho que isso precisa de uma ação política do governante. E é evidente e natural, na medida que um governante está a serviço de poucos, ele vai servir poucos. Então, nós defendemos uma tarifa em que o poder público vai se custear, sim. Porque é nosso dinheiro. Mas por que tem a repassar tanto dinheiro para o poder privado? Tá certo. Vamos falar de saúde, professor? Em Goiânia está vivendo um momento terrível nas maternidades. As 3 maiores, né, que é Nascer Cidadão, Célia Câmara, Dona Iris, não estão atendendo mais aquele atendimento eletivo, consulta, só emergência. Como é que o senhor vê a saúde de Goiânia? O que precisaria ser feito? Primeiro, Jorge Evá, nós temos que recordar aqui uma coisa gravíssima. Goiânia não recebeu 23 milhões dos ministérios por falta de mandar os projetos para os respectivos ministérios. A pergunta que eu faço, será que em Goiânia não tem um funcionário que não tem a capacidade de elaborar projeto? Claro que tem. Só que os funcionários, né, concursados, os poucos concursados que nós temos, a prefeitura tem um inchaço de comissionados. Uma parte capacitada, outra parte é cabo eleitorais. Então, a situação de saúde em Goiânia é precária, porque nós precisamos de um hospital municipal. Nós precisamos, urgentemente, de uma casa de abrigo temporário, onde as pessoas que vêm de fora, né, de outros estados, passam por Goiânia para receber, sim, assistência. Porque nós estamos trabalhando com vida humana, com ser humano. Nós não estamos trabalhando com pessoas que jogam ao léu. Então, a saúde é precária e porque também o Sindicato dos Médicos tem denunciado que eles não recebem o trabalho que fazem pela própria Secretaria Municipal de Saúde e o órgão encarregado de então. Então, a situação é grave porque falta, na verdade, a boa vontade política e também o funcionário, o especialista, o profissional da área, em qualquer área, ele tem que trabalhar e tem que trabalhar com alegria, felicidade, porque você sabe, como jornalista, você já tem um amplo trabalho nessa área, você sabe muito bem, sem isso não tem nenhum trabalho para a sociedade. Acaba que um dos pontos que é super importante, que é a questão ambiental, meio ambiente, praticamente não foi discutido nessas eleições, pelo menos até agora. Eu queria saber do senhor, o que seria importante para Goiânia? Nós temos centenas de nascentes, muitas delas descuidadas, que estão desprotegidas. O que o senhor vê para o meio ambiente para Goiânia? Erdevar, o meio ambiente não está isolado de nada. Nós vamos ter uma cidade, tivemos a cidade planejada em 1933, nós vamos ter um plano diretor de 1965, depois a cidade que foi planejada virou um pedregulho, uma selva de pedra, e o meio ambiente desrespeitado. Em 2007 foi feito um plano diretor, que depois de 10 anos seria reajustado. O que nós tivemos? Tivemos uma coxa de retalho agora recentemente pela Câmara Municipal, em que o meio ambiente foi tratado para atender grandes empreiteiras e grandes imobiliárias. Isso é óbvio, está aí na cara para quem quiser ver. E você levantou uma questão gravíssima, a questão dos nascentes. Você lembra do Passeio das Águas, que foi feita em cima do nascente do Caveirinha? Pois é, a Universidade Federal se posicionou à época dizendo que aquilo era um crime. Mas, o que aconteceu?
empreiteiras lá da Bahia vieram aqui construir para atender quem? Então alguém fala para mim, não, mas tem emprego, tem isso e aquilo. Amigos, o meio ambiente é para que você não só socorra o meio ambiente, é para que você dê vida. Os animais estão fugindo do campo para a cidade. As queimadas estão aí sem uma política de ação, porque foram abandonadas. Quando o governante abandona projetos públicos, ele obviamente atende alguém, e que não é o público. Tá. Professor, é claro que a gente falar de Goiânia, a gente vai ficar a tarde inteira aqui conversando, porque são muitas situações. Agora, como candidato pela UP, Unidade Popular, o senhor não vai estar com o tempo na televisão e nem com o rádio. Como é que o senhor pretende discutir as propostas que o senhor tem com a população? Nós estamos fazendo a discussão. A UP não apareceu só na época de eleição. Nós surgimos oficialmente em 2019, na terceira eleição que nós participamos, né? Nós estamos desde 2020, 2018, 2015 para cá, nós estamos conversando, batendo papo, trocando ideia, indo nas feiras, indo no sindicato, indo nos acampamentos, indo aonde a população precisa entender que a sociedade capitalista é a sociedade de poucos, onde os meios de produção estão em mãos de poucos e que o trabalhador é que trabalha e que tem o dinheiro. Não tem o dinheiro, tem o seu suor. Então, a UP está claramente defendendo uma postura bem radical no sentido da raiz das palavras. Não me venham depois outros candidatos falar, o Pantalhão é um radical. Radical no sentido da palavra. Quem não entender é bom ir ao dicionário. Nós somos radicais, sim, para a inclusão social, e a UP está fazendo isso no dia a dia. Nós temos uma vice, que é a Luciana Amorim, uma advogada, funcionária pública. Nós temos uma candidata a vereadora Letícia, e o Arantes. São 3 trabalhadores. Nós não pegamos ninguém a laço para ser candidato. São militantes sociais por causa daquilo que a gente defende. Nós queremos uma sociedade inclusiva. E como é que seria essa inclusão social? Seria através dos conselhos populares. Nós vamos, prefeito de Goiânia, transformar os bairros, não eu na minha cabeça, com a ação da Câmara Municipal, do Ministério Público, nós com o Tribunal de Contas do município, através das associações de bairros, fazer com que os conselhos fiquem sabendo qual é o orçamento da cidade. A imprensa divulgou que o ano que vem nós temos um orçamento de 9 bi. Bem, onde é que serão gastos? Por que a população não pode definir os orçamentos? Nós já tivemos aqui, como tivemos em Porto Alegre, em São Paulo, mas foram abandonados. Então, nós vamos trabalhar Goiânia dentro de uma característica de conselhos populares e prestar contas de tudo. Não podemos fazer de Goiânia apenas uma caixa de empregos para servir para este ou aquele candidato. Não, Goiânia é uma cidade que já foi considerada ecologicamente a mais correta, e inclusive recebendo prêmios internacionais. Hoje, Goiânia não é visto mais assim. Então precisa os nossos políticos, de um modo geral, e eu me incluo nisso porque eu sou político, eu faço política de manhã, à tarde, à noite, trabalhei 43 anos de sala de aula, mas sem nunca, e você que já foi meu aluno pode ser um exemplo disso. Nunca tentei fazer cabeça de ninguém para poder obedecer o que eu penso, mas eu quero discutir Goiânia com a população que paga os seus impostos. Olha o absurdo, Jorevar. A imprensa divulgou, você obviamente acompanhou muito bem, a chamada sociedade, os prédios nobres, os bairros nobres, eles devem 1 bilhão de IPTU. Mas espera aí, todo fim de ano tem os acordos com as prefeituras, com quem deve IPTU, tem o nacional, estadual. Mas espera aí, a prefeitura não tem como cobrar esse 1 bi, não? Por que receber de pessoas pobres, camada média, pessoas que estão devendo R$1.000, R$2.000 e os 1 bi? Por que não cobra, Pantalhão? Eis a pergunta, mas você me fez a pergunta interessantíssima. A prefeitura não tem uma procuradoria, não tem advogado à disposição, tem tantos advogados da prefeitura aí batendo cabeça nos órgãos e sem fazer nada. Eu conheço vários, até uns ex-alunos, que eu fico até triste. Então gostaria de chamar a atenção, por que não cobra? Porque arrecadando isso, porque, Jorevar, nós temos que observar coisas simples. Os acampamentos que nós estamos tendo, porque Goiânia teve um crescimento desorganizado, porque a cidade planejada virou o que virou, é por falta de uma política pública. E os governantes têm que ter coragem de falar que de lado que eles estão. Eu volto a repetir, Jorevar, Goiânia não precisa de um guardião, de um gerente. Goiânia precisa de um administrador,
de uma pessoa que faça de Goiânia uma política para o povo. O senhor tem um minuto para encerrar. Bem, primeiro agradecer essa oportunidade, que é uma oportunidade muito interessante, né? A UP tem tido poucas oportunidades, mas vamos ter várias sabatinas, E primeiro rever você, porque meu ex-aluno, o rapaz que era magrinho, virou um rapaz tão elegante assim. Muito obrigado. Muito obrigado a vocês, um abraço, um beijo carinhoso e estou disposto a debater com todos os candidatos e até, Jordevar, gostaria de lançar aqui uma provocaçãozinha, um desafio. Porque nós não chamamos todos os candidatos na Praça Cívica, na Praça Bandeirante, chamamos o povo para fazer pergunta para todos os candidatos. Porque a agenda... Não, mas todo mundo abre uma agenda de 1 hora, por exemplo, para vocês da imprensa e o povo participar. Tá certo. Gostaria imensamente de agradecer e uma alegria. E mais alegre porque ontem o Vasco da Gama virou o jogo. Muito obrigado. O senhor ainda tem 15 segundos, hein? Os meus 15 segundos. Fica aqui a nossa querida pessoa que eu tive a oportunidade de conhecer, e vocês certamente estão jovens, Dom Fernando Gomes. Né? E foi uma figura linda, que lutou bravamente contra a ditadura, e nós agora, outro dia, nós fizemos uma homenagem aos que morreram e desapareceram durante a ditadura civil-militar. Dom Fernando vive. Professor, um abraço, obrigado pela participação do senhor.